Doutora, Obrigada. minha linda, me fala uma coisa. Muito obrigada. Qual que é a sua especialização? Conta um pouquinho sobre a sua carreira pra gente, só para Tá. o pessoal te conhecer. Conhecer. É engraçado que, geralmente, quando falam um termo doutora, confundem muito com médico, né? Sim. E por muito tempo eu escondi o meu título de doutorado. Porque eu falava assim, poxa, o pessoal vai achar que eu sou médica, eu vou entrar na internet e depois vão ouvir que não é médica. Daí eu falei assim, calma aí, quem faz doutorado tem um título de doutor, Sim. né? Então, eu sou farmacêutica, quase nutricionista. Que legal! Tô me formando em nutrição, tô tentando fazer os estágios de UAM, mas eu não consigo terminar. Alguém tem para vender estágio de UAM? Tô comprando. E pior que no estágio de UAM, é muito gostoso, mas os cozinheiros, alguns detestam as nutricionistas, né? Porque se tiver cores iguais, tem que desperdiçar comida. É uma vertente da nutrição que precisa de um pulso muito firme, é uma área muito difícil. Não é porque é cozinha, não, é que não tem uma habilidade de gestão de pessoas. E lá você tem que chegar e você tem que mandar e não tem que olhar para trás. Então, em função do trabalho também, tá um pouco difícil de eu conseguir fazer o estágio, mas eu tenho que terminar esse negócio, não sou jubilada. Então, eu fiz farmácia. Depois que eu terminei farmácia, eu tinha certeza que eu queria dar aula. Eu sempre dei aula, na verdade, com sempre 14 a 16 anos eu já comecei a dar aula de piano. Na verdade, eu queria ser musicista, queria tocar piano. Que incrível! Aí minha mãe falou, não, piano você vai morrer de fome. Daí virei professora, daí também não ajudou muito. Mas enfim, desisti da carreira de pianista e fui fazer farmácia, mas eu queria continuar dando aula. E aí, então, fui fazer mestrado. Eu queria fazer pesquisa, na verdade, né? Sempre Fiz mestrado. gostou de estudar? Sempre. Desde pequenininha. Não, e às vezes, eu me defendo muito, assim, né? Não é uma questão de nerd, assim, sabe? São temas muito específicos, mas eu gosto de sentar, de ler, e eu mergulho ali sem ter tempo para acabar. Terminei o mestrado, então é assim, você termina um mestrado, já te oferecem o doutorado. Daí eu fui fazer o doutorado. Aí antes de terminar o doutorado, eu já comecei o pós-doutorado. Então, um ano antes de eu acabar o doutorado, eu já comecei meu pós-doc. E terminando o primeiro pós-doc, porque assim, ciência, você não termina, você desiste. Então, você tem uma pergunta. O efeito do esteroide na massa magra. Daí você vai lá e responde. Mas o efeito do esteroide associado à insulina na massa magra. Então, sempre a ideia é você sair com mais dúvida do que você entrou. As vertentes. Exatamente. E aí eu fiz uma pergunta lá no início do mestrado que eu não consegui responder. Fui pro doutorado, não consegui responder. Fui pro primeiro pós-doc, não consegui. Aí fiz mais 2 pós-docs. Então, eu fiz 3 pós-docs, um na área de farmacologia. Toda a minha especialização é farmacologia. Então, eu estudo os medicamentos, a ação deles no organismo. Muito mais do que os médicos, essa é a realidade. Isso é Essa questão. ação deles. A Tati já me colocando plim aqui já. Não vamos falar aqui ainda, Mas deu vamos 5 ver que minutos o de live, Tati, já. Mas eu já vim preparada, porque eu sei que vai ser assim. Tiro, porrada e bomba. Mas é verdade, né? Assim, você não pode falar, mas eu posso. Sobre o medicamento. Mas, assim, medicamento farmacêutico. Isso. Sim, Tati, eu não preciso ter vergonha de falar isso. Acho que a gente, quando tem uma habilidade, a gente tem mania de esconder isso, né? Sim. Você é boa em quê? Eu me especializei em farmacologia, então, assim, o médico, acho que eu ouvi o Kaminski falando disso uma vez no podcast aqui. O médico fica 6 anos estudando uma especificidade de cirurgia, de várias clínicas, muita coisa. Clínica médica, cirúrgica, ginecológica. E aí, como é que ele vai se especializar num carbono? Porque, assim, quando você está no cursinho, o carbono é um C que tem 4 ligações, né? Tetravalente. Quando você entra na faculdade, carbono... Mudou. Oxigênio não é mais oxigênio, hidrogênio não é mais hidrogênio. Então, sim, a gente tem uma especificidade muito grande de estudo sobre o medicamento, mas o especialista, o pós-doutor, ele sabe muito de uma coisa. Muito. Ele estuda muito, muito, uma especificidade. E não foi na ciência que eu consegui falar de hormônio, tá? Não foi. Onde? Eu comecei a experimentar o mundo dos hormônios, assim, com amigos. Olha que interessante. Eu tinha muito amigo que era lutador, então eu convivi muito tempo com atleta do UFC. Trabalhei com atletas do UFC em antidoping, enfim, e eu conheci os esteroides ali. Então, a primeira vez que eu administrei um esteroide em mim não foi num consultório médico querendo fazer uma reposição hormonal. Não, eu peguei uma... Sabe aquele chepeiro, assim, que pega o cigarrinho, a bitoquinha lá na rua, assim, né? E, tipo, fica chepando depois, né? E acende ali o cotoquinho. Eu peguei o restinho de uma ampola de Durateston,
aspirei e pau, direto no ombro. E queria ver o que isso dava em mim, né? Virilizei, assim... É legal contar isso, em 6 meses. Fiquei com a cara desse tamanho. Com uma dose? Não, aí eu fui toda vez que alguém aplicava, eu chipava a seringa, a ampola, né? A seringa não, nunca compartilhei seringa. Mas sempre que tinha um restinho ali, eu pegava e usava. Então eu usei Stano, eu usei Durateston, todas as medicações mais virilizantes que vocês possam imaginar, eu usei. Então, laboratório, realmente. Um laboratório ambulante. Um laboratório ambulante. E eu virilizei sem saber que virilização existia. E eu já era uma pós-doutora. Caramba. Aí, por então, falta de informação, porque mesmo o médico, mesmo o farmacêutico, eles não aprendem isso na faculdade. Esteroides anabolizantes é um capítulozinho, preenche um capítulo bem pequenininho do livro de farmacologia, que é pra gente que tá o quê? Acamada, com problema de ossos, com problema com queimadura, HIV, alguma síndrome, nunca para pessoas saudáveis. Realidade nunca para performance. Né? Nunca para performance. Para excesso de perda de peso, né? O único esteroide que entrou no mercado que foi assumido assim, ó, eu sou um esteroide para performance, mas não se criou muito, foi o Turinabol. Olha que curioso isso, né? Todos os outros foram criados para saúde, né? Para gerar saúde, não performance. Então, vivendo com atletas de luta, e o atleta de luta, eles usam drogas que tem, a gente vai falar muito disso, drogas que têm um perfil curto, tempo de meia-vida curto, que sai rápido do sangue. Uhum. Então, eles usam perfis muito curtos de droga. Por exemplo, igual a Testo em gel? A Testo em gel, isso. Que eu me lembro que uma vez, eu não sei se eu conversei com você, o Cariane comentou alguma coisa de que você estava usando, e você vai fazer o exame no outro dia, você foi dosar, não tinha nada. Porque ela não tem cadeiras de carbono junto dela, que ajudam ela a ficar muito tempo no sangue, né? Ela já sai do sangue muito rápido. A gente vai explicar tudo isso pra galera lá de casa. Uhum. Então, o perfil é curto do esteroide em gel, do esteroide oral. E eu convivi com esses esteroides injetáveis, de perfil mais curto, e também os orais. Não sabia o que era virilização, fui virilizando. Quando eu vi, eu já tenho o rosto, os meus traços já são mais marcados, assim. Então, a minha mandíbula já é marcada, né? Aqui é músculo, né? A gente tem um masseter. Então, esse músculo também hipertrofia. Junto com o esteroide, você vai emagrecendo, vai fazendo dieta também, você vai perdendo coxinha de gordura. Então, o seu rosto também entra. Então, você deixa de ter um rosto feminino e você começa a ter as marcações, características mais masculinas. Mas não era isso. Eu comecei a fazer trapézio também. Sempre tive trapézio. Hipertrofiar trapézio, porque treinava errado. Então, o rosto já largava, o trapézio aparecia e tive muita acne e muito aumento de clitóris, né? Eu não vou mostrar a foto aqui. Mas tive aumento de clitóris. Não, voz sempre foi rouca, sim. Sempre tive. Voz foi rouca. Acho que eu tô um pouquinho... não tenho foto de clitóris, mas a voz vai muito longe. Você competia. Eu competi. Deixa eu perguntar, você foi atleta, né? Fui. Fechando ali. Quando eu estava na luta e treinando musculação, eu conheci uma das ex-mulheres do Valdemar. Uma das, né? Uma das. E a gente começou a treinar juntas. E ela falou assim, eu quero te apresentar meu ex-marido. Você que gosta de hormônio, enfim. Falei, por que eu gosto de hormônio, né? Não tô entendendo. E aí eu conheci o Valdemar. Então, eu comecei a trabalhar na equipe do Valdemar, com palestras. Só que o Valdemar chegou para mim um dia e falou assim, Tati, né? Menina, você tem uma arguição, você é muito eloquente, você fala muito bem, mas você não convence. Aí eu falei, o que você tá falando para mim? Elogiou para depois dar o tapa, né? Leonina, 1,61 m. Falar que eu não convenço foi um desafio. Mas por que eu não convenço? Você não vive o que você fala. Daí eu falei, caramba, verdade, eu não vivo o que eu falo. Porque o esteroide, a performance, não, vocês sabem, né? Saúde é depois, primeiro resultado. Sim. Então não adianta você falar para um homem de hepatotoxicidade, ele não tá nem aí pro fígado dele. Vai falar de nefrotoxicidade, ele vai dizer para você, eu tenho 2 rins. E eu faço transplante, qualquer coisa. Então, esse desafio do anti-saúde não estava no meu discurso. Não estava. E aí, então, ele me falou, mas por que você não treina
para você experimentar o que é performance. Aí sim, aí eu comecei a treinar. Eu já tinha 33 anos. Você fazia o uso sem treino? Fazia uso sem treino. Meu Deus. Treino, eu fazia body pump, body combat, isso era treino para mim na época, né? E não mudou em nada, só teve efeito colateral? Não, Tati, assim, eu tenho uma genética privilegiada, assim, né? Então, eu também fazia luta, então eu tinha alguns exercícios que... Tônus muscular, provavelmente fazia musculação, mas não tinha nenhuma técnica de treino. Gente, por isso que eu digo, não treinava, malhava, mas desenvolvi, mas muito mais as características virilizantes e músculos, né, que não eram para ter desenvolvidos como trapézio, do que quadríceps. Entendeu? Sim.